Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Nós estamos estudando o livro do Êxodo. Já fizemos 2 estudos e vimos no primeiro capítulo sobre essa tendência do faraó de querer oprimir o povo. E nós vimos até agora que o faraó oprimiu o povo e que as parteiras lutaram para que as crianças fossem salvas. A Cefra e a Fua. Que história bonita. E hoje, na continuidade disso daí, nós vamos ver no capítulo 2 que os hebreus são obrigados a jogar os seus meninos no rio. Mesmo a mãe tentando escondê-lo, uma hora não é mais possível. E aí eles têm que tomar uma atitude. Ou eles fazem, ou os egípcios o farão. Vamos começar no capítulo 2, versículo 1. Certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, o qual concebeu e deu à luz um filho. Vocês lembram que todos os irmãos de José, os filhos de Jacó, de Israel, foram para o Egito. E lá eles começam a formar as suas linhagens. E esse é filho de Levi. E ele casou com uma mulher do seu próprio clã, o que era comum, e teve um filho. Mas eles estão no Egito. E lá no Egito, os meninos teriam que ser jogados no rio. Vocês lembram? E ainda no versículo 2 o texto continua. O qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era belo, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pez, colocou dentro a criança e depôs nos juncos, à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que iria acontecer. E aí, já no versículo 5 do capítulo 2, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio. Enquanto as suas criadas andavam à beira do rio, ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um menino que chorava. Compadecida, disse: é uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha de faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança? A filha do faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha do faraó lhe disse: leva esta criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, o qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. Aqui nós temos que começar a olhar algumas coisas. Primeiro, a esperteza de uma mãe que de maneira alguma queria que seu filho fosse morto. Ela tentou algo e deu certo. Segundo, algo um pouco estranho. O rio que se fala aqui é o rio Nilo. É um rio muito grande, com crocodilos e tal. E que não era normal uma filha de um faraó tomar banho no rio. O pessoal trazia água, eles tinham ali as coisas todas, mas ela desceu lá para o rio, perto dos juncos, existiam cobras, existia um monte de coisa. Não era tão comum alguém poderoso fazer isso. Comum aos pobres, não aos ricos. Mas ela vai lá, a história não está preocupada com isso, e coincidiu de ter uma criança e ela pega essa criança. Mas a mãe, muito esperta, falou: fica olhando teu irmãozinho. E ali o que acontece? A filha do faraó pega e ela fala assim: eu sei de alguém que pode cuidar dessa criança, e leva para a mãe. Aqui nós temos um ponto importante. Moisés, até uma certa idade, vai começar a receber a educação dos hebreus. Só quando a criança cresce que ela vai para ser criada junto com as outras crianças na corte real. Mas ela começa recebendo a sua cultura, a sua língua e a sua fé.
Outro ponto importante, o nome Moisés é colocado como significando eu o tirei da água. Só que essa é o significado hebreu. Mas a filha do faraó que deu o nome, ela não falava hebraico, ela falava egípcio. E no egípcio, Tutmoses, né, aquele faraó bem famoso, que é o Tutmoses, significa o Deus Tote nasceu. Então, o significado de Moisés em egípcio é nascimento do rei Tot. E em hebraico, tirado da água. São palavras que soam igual, mas que são escritas de forma diferente em duas línguas diferentes. Aqui, a história é contada a partir dos hebreus. E ela vai ter uma continuação muito bonita, porque agora Moisés vai crescer no palácio. Então ele vai ter de um lado toda a educação do povo hebreu e do outro lado toda a educação do povo egípcio. Do hebreu é o que sofre, é escravizado e que tem Deus perto de si. E do egípcio é a religião para sustentar tudo aquilo que o faraó fazia. Complicadérrimo, com muitas divindades e assim por diante. Moisés cresce em dois ambientes. De um lado ele conhece a fé e o sofrimento do seu povo, a sua cultura. E do outro lado também conhece a fé e o poder daqueles que dominam o seu povo. E a gente vai ver logo na sequência que ele faz opções. E as suas opções são da fé da sua origem, da fé dos hebreus, quando ele vai matar os soldados que estão espancando alguém do seu povo. E aí ele é obrigado a fugir. E isso é interessante, porque a gente fala assim, mas ele foi novinho para o palácio. Sim, mas a raiz estava plantada. A base da sua dignidade, da sua forma de ver a vida, não era palaciana, mas era de junto dos que sofriam, daqueles que estavam passando por sofrimentos por causa daqueles aonde que ele iria trabalhar. E Moisés fez opção pelo fraco, pelo oprimido, por seu povo. E isso é bacana, porque nosso Deus também é o Deus dos fracos. Ele não estava no palácio com o faraó, mas estava junto com os escravos, no seu dia a dia. Quando a gente fala assim, Deus está perto de quem sofre. É isso daí. Deus não faz a opção por estar perto de quem está oprimindo os outros. E nem pode ser usado para justificar a opressão, mas sim a liberdade, porque Ele é o Deus da vida e da vida para todos. Sigamos juntos por este estudo do livro do Êxodo. Paz e bem a todos e a todas.